Rapaziada, eu quero falar uma coisa aqui com vocês. Assim, é a minha opinião que eu vou falar aqui, tá? Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu sou aquele tipo de torcedor que quer sempre, que tá sempre tentando enxergar algo positivo nas coisas, sabe? Quando a gente vê alguma coisa assim, eu quero sempre ser otimista na situação. Até porque para você torcer pro Remo, você tem que ser otimista, né? Em virtude de tudo que aconteceu, principalmente nos últimos anos para cá, para você acreditar no Remo, acreditar ainda que esse clube possa dar o passo que ele tem que dar, justamente para tentar melhorar no cenário nacional, você tem que ser muito otimista. Mais cedo tinha saído uma escalação do Remo, que nessa escalação tinha o Caio Vinícius no time titular, o Cantilho e o Jaderson. O ataque com o Davó, Marrone e o Janderson. Eu duvidei. Eu duvidei porque eu falei, pô, e vai sacar o Pedro Castro assim já? Do time? Só que é bem pior do que eu pensava. É bem pior. A escalação que saiu, segundo informações aí, já verificadas, né? A informação saiu do próprio Paulo Cacheado, do provável time titular contra a Chapecoense. Eu vou dizer aqui pra você. Tá? Marcelo Rangel no gol. Na lateral direita, Marcelinho. Inclusive, o Marcelinho reencontrando a Chapecoense, né? O ex-clube dele. Tomara que tenha a lei do ex. Na zaga, Klaus e Kaique. E na lateral esquerda, Sávio. Agora começa a situação complicada. Meio de campo, Luan Martins, Pedro Castro e Jaderson. O ataque, Janderson, Marrone e Adailton. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu já tava com essa, como eu disse pra vocês, é a minha opinião. É a minha opinião. Mas você formule a sua também. Eu vou te falar aqui o que eu penso referente a isso. Eu já tava com essa suspeita há um tempo. Se no domingo o Antônio Oliveira escalar esse time que foi dito na Rádio Clube, esse time aí, que eu acabei de falar pra você, se no domingo ele vier com esse time, está nítido, está na cara que ele quer ser demitido. Tá na cara. Não existe possibilidade alguma do Remo vencer o jogo da Chapecoense com esse time titular. Não tem. E olha que eu tô sendo muito, mas muito otimista. Juro pra você. O meio de campo, que não marca ninguém, com Luan Martins, Pedro Castro, e só o Jadson correndo igual um pato doido pra tentar suprir a necessidade dessas duas amebas, meu amigo, não é preciso ser muito inteligente pra entender que não vai ganhar. Um ataque com o Adailton. Gente, o Adailton, no último jogo agora, contra o Cuiabá, o único lance que de destaque dele no jogo foi uma jogada que ele pega a bola do campo de defesa, toca a bola pro Sávio, o Sávio devolve pra ele e ele cai igual um cachaceiro do Veropa às 3 horas da tarde. Ele caiu igual um cachaceiro. Sabe quando o cara bebe o último gole, não tem mais nada, acabou o dinheiro? Aí o cara já vai embora. O cara toma um tombo daquele. Igualzinho um cachaceiro. E é esse cara que vai ser o titular do nosso treinador, domingo. Ah, Wene, mas você tá torcendo contra o Dailton. Você não é tão burro. Você que tá falando isso, não é possível que você seja tão burro. Não é possível. Não é possível que a sua mania, a sua vontade de me hatear seja maior do que o seu bom senso. Não é possível. Não é possível. Não é possível que você olhe essa escalação e você tenha alguma esperança que esse time vai ganhar de alguém. Não ganha. O time que perdeu para Mucura, que é basicamente esse time que eu falei, com exceção do Jadson, que nem entrou em campo no dia. O time que perdeu para Mucura não ganha de ninguém no campeonato. Não ganha de ninguém. Agora, se ele colocar o Caio Vinícius, se ele colocar o Davó, aí nós temos alguma esperança. Aí nós temos uma esperança.
Se ele colocar esse time que eu falei pra vocês aqui, gente, o Remo, se não tomar uma goleada lá na Arena Condá, já agradeça. Já levante a mão pro céu. Já bata palmas. E se ele entrar, mas vou falar mais uma vez isso aqui. Se ele entrar com esse time aqui que eu falei, ele quer ser demitido. Porque ele sabe que esse time aqui não ganha de ninguém. Eu sei. Imagina ele. Ele sabe. Ele sabe. O Antônio Oliveira não é burro. Ele sabe que esse time, que eu acabei de falar aqui pra vocês, com meio de campo com Luan Martins, Pedro Castro, né, com o ataque do Adailton ali, perdido, mais perdido do que cachorro no meio de tiroteio, ele sabe que esse time não ganha de ninguém. O português sabe. Talvez ele esteja escalando esse time de propósito. Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não. Mas, rapaziada, não dá. Não dá. Porque se ele tá escalando esse time aqui, achando que esse time vai ganhar de alguém, ele é burro. E tem que demitir ele, mandar ele embora imediatamente. Porque senão a gente vai acabar com o nosso ano. A gente vai acabar com a possibilidade de acesso. Estamos investindo alto, não é brincadeira, não é papo furado, não é para enganar torcedor. O Remo tá investindo alto. O Remo conta com o acesso para o ano que vem. Mas se as contratações foram feitas, coloca pelo menos uma ou duas para contratar. O Adailton tá aí desde o início da temporada. O Pedro Castro já mostrou que não tem condições. O Luan Martins, gente, o Luan Martins jogou bem o último jogo. Se ele tivesse arrebentado, ele ainda era banco do Caio Vinícius. Sabe por quê? Não é porque o Caio Vinícius é craque, não. É monstro, não. É porque o Caio Vinícius marca. Ele sabe marcar. É por isso. O Luan Martins não sabe. Ele é perdido em campo. Ele é perdido em campo. Então, gente, eu tô aqui. Eu tô, sinceramente, muito chateado, cara. Muito chateado. Inconformado com essa escalação. Porque essa aqui eu acredito. Naquela que tinha Cantilho, eu não acreditei, não. Eu não acreditei naquela escalação. Eu falei, só vou acreditar quando tiver em campo. Essa aqui eu acredito. Com Pedro Castro e Luan Martins, eu acredito. Mas eu vou torcer que até lá ele coloque a mão na consciência, barre o Adailton, pelo menos, e o Luan Martins, coloque o Caio e o Davó, pra ver se a gente tem alguma chance lá contra a Chapecoense. Porque já sem o Pedro Rocha já vai ser muito difícil. Imagina com esse time aqui. Mas deixa aí seu comentário. Eu dei minha opinião, tá? Mas eu quero muito saber a sua opinião aí. Deixa aí nos comentários.